Vou falar a respeito do plantio e manejo da cultura da mandioca, sendo orientado pelo professor Milton Lima, da disciplina Culturas Anuais. A mandioca é nativa da América tropical e é uma grande produtora de carboidratos, tolerante à seca e cresce bem em solos pobres com baixo pH, e é relativamente resistente a doenças e pragas. Ela não possui época precisa de maturação e pode ser deixada no solo e colhida em qualquer época do ano, sendo assim uma boa segurança contra a falta de alimentos. A mandioca tem como importância a alimentação do ser humano. O corpo possui uma elevada concentração de carboidrato e fonte de proteína equivalente aos seus 60%, e os outros 40% são convertidos em farinha ou óleo para uso industrial e também na alimentação animal. O objetivo é mostrar a importância da mandioca na economia e na alimentação, tanto humana quanto animal. Mostrar as formas de cultivo, a importância das principais doenças e pragas que atacam a cultura. A época de plantio adequada é importante para a produção da mandioca, principalmente pela relação com a presença de umidade no solo, necessária para a brotação das manilas e enraizamento. O plantio é normalmente feito no início da estação chuvosa, quando a umidade e a temperatura tornam-se elementos essenciais para a brotação e enraizamento. Para a região dos tubérculos costeiros, recomenda-se o plantio de mandioca entre os meses de março e agosto. O cultivo da mandioca especialmente depende da fertilidade do solo, do porte da variedade e do objetivo da produção, raízes ou ramos, dos tratos culturais e do tipo da colheita, manual ou mecanizada. Quanto ao plantio da mandioca, em solos não sujeitos a encharcamento, pode ser feito em covas preparadas com enxada ou sulcos construídos com enxada, sulcador ou tração animal ou moto mecanizada. A mandioca é uma cultura que absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi absorvido. As raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem como para a alimentação humana e animal. A parte aérea, manilas ou folhas, para novos plantios, alimentação humana e animal. Na escolha da área para o plantio da mandioca, deverão ser consideradas as condições de clima e solo favoráveis ao cultivo. O mandiocal deve ser instalado em áreas planas ou suavemente onduladas, com uma declividade máxima de 10%. O corte e queima da biomassa vegetal visa melhorar a fertilidade natural do solo, pela incorporação de nutrientes contidos nas cinzas, além do controle do mato e pragas que comprometeriam a produção. O preparo do solo mecanizado visa a incorporação da vegetação herbácea e permitir o uso mais eficiente da calagem, adubação e de outras práticas agronômicas. De uma maneira geral, embora o controle do mato constitua uma prática rotineira, ainda representa um setor onde se verificam os maiores descuidos na quase totalidade das culturas, tanto as anuais como as permanentes. Com relação ao uso de irrigação, não se tem indicações precisas do melhor nível de umidade no solo, nem a frequência de aplicação na cultura da mandioca. Originária de região tropical, a mandioca encontra condições favoráveis para o seu desenvolvimento em todos os climas tropicais e subtropicais. O mandorová da mandioca é considerado uma das pragas mais importantes desta cultura, pela ampla distribuição geográfica e alta capacidade de consumo foliar, especialmente nos últimos estágios larvais. Esse seu controle usa-se o inseticida biológico seletivo à base de Bacillus thuringiensis. Tem mostrado grande eficiência no controle da mandoroba, principalmente
principalmente quando aplicado em largadas com tamanhos entre 5 milímetros e 3,5 centímetros de comprimento, ou seja, quando as largadas estão entre o primeiro e o terceiro estágios. Os acros são pragas severas que atacam a mandioca, sendo encontrados em grandes números na fase inferior das folhas, frequentemente durante a estação seca do ano, podendo causar danos considerados principalmente nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país. A mosca branca pode ser encontrada em muitas plantas cultivadas ou nativas. Os adultos geralmente são encontrados na fase inferior das folhas da parte apical da planta, podendo ser vistos sacudindo seus brotos da planta para fazê-los voar. Já as ninfas, fase jovem do inseto, podem ser encontradas na fase inferior das folhas mais velhas. Tanto os adultos como as ninfas sugam a seiva das folhas. Podridão radicular é um dos fatores limitantes da produção de mandioca na região norte. Os agentes causadores da podridão radicular destacam-se como os mais importantes: Phytophthora sp e Fusarium sp, não somente pela abrangência geográfica, mas principalmente por ocasionarem severas perdas na produção. Bacteriose, doença mais importante da mandioca e fator limitante da produção. Murcha das folhas novas, seguido de morte da planta, além do escurecimento e a obstrução dos vasos, são sintomas. Manchas angulares aquosas também aparecem, o que resultam em coloração da perda da folha. Antracnose, doença por fungo que provoca morte dos ponteiros das hastes, que mostram lesões elípticas com pontuações rosas na região central. Em plantas jovens, a doença causa seca descendente das hastes. Podridão das raízes, causada por vários fungos de solo que pode atacar a cultura ao longo do ciclo. Podridão mole, com odor forte. Podridão seca, cor negra. Folhas com germinação são sintomas de doença. As plantas daninhas concorrem com a cultura da mandioca pelos fatores de produção, principalmente por água e nutrientes. A mandioca é originária da América do Sul e constitui um dos principais alimentos energéticos para cerca de 500 milhões de pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, aonde é cultivado em pequenas áreas com baixo nível tecnológico. Mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil participa com mais de 15% da produção mundial. E é de fácil adaptação. A mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, situando-se entre os 9 produtos agrícolas do país e, em termos de área cultivada, o sexto em valor de produção. O plantio é normalmente feito no início da estação chuvosa, quando a umidade e a temperatura tornam-se elementos essenciais para a brotação e enraizamento. No cultivo da mandioca, o espaçamento depende da fertilidade do solo, do porte, da variedade, do objetivo da produção, dos tratos culturais e do tipo de colheita. A adubação varia na sua produção e assim são absorvidos os seguintes nutrientes: fósforo, potássio, cálcio, nitrogênio e magnésio. Na escolha da área para o plantio, deverão ser consideradas as condições de clima e solo favoráveis ao cultivo. As pragas da cultura são mandoroco, percevejo de renda, mosca branca, ácaros e formigas. E as doenças são a bacteriose, antracnose, podridão das raízes e superbrotamento. As plantas daninhas concorrem com a cultura pelos fatores de produção e principalmente alimentação humana e animal. A mandioca é uma das culturas mais indicadas para a região devido ao seu alto potencial de produção
baixo risco, pouco exigente em insumos e tolerantes à acidez e ao